Vamos falar sobre a diferença de sociedades e editoras de música. Muitos de vocês usam o termo eu quero me filiar na sua editora, como eu faço? Você se filia numa sociedade e você assina um contrato de edição com uma editora. A sociedade é uma entidade responsável por atender você quando a sua música já estiver gravada. Você vai se filiar numa sociedade, existem 7 no Brasil, e depois que você se filiar numa sociedade, através dessa sociedade você vai cadastrar todos os dados da sua composição no ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, para receber os seus direitos de execução pública. O que são direitos de execução pública? São direitos devidos aos compositores toda vez que a música deles toca publicamente em rádios, TVs, shows, plataformas digitais e etc. O que é o ECAD? O ECAD é um órgão vinculado a 7 sociedades do Brasil que tem um grande banco de dados e uma grande equipe de mais de 600 pessoas espalhadas por todo o Brasil que cuidam de arrumar esse banco de dados gigantesco com todos os dados de todas as músicas e todos os compositores e todos os intérpretes e todos os arranjadores, produtores musicais, produtores fonográficos e músicos acompanhantes de todo o Brasil e do mundo, porque também estão no banco de dados do ECAD as músicas internacionais que tocarem aqui no Brasil. Quem é que alimenta esse banco de dados do ECAD? Quem alimenta esse banco de dados são as sociedades, que são 7. Amar, Assim, Abramos, Socimpro, Sbacem, Sicam e UBC. Vou repetir. Amar, Assim, Abramos, Socimpro, Sicam, Sbacem e UBC. Essas são as 7 sociedades que fazem todos os cadastros de dados dentro do banco de dados do ECAD. Qual é a função do ECAD? É ter acesso a essas informações para poder cobrar de quem usa a música, detectar quais foram as músicas utilizadas e pagar para os titulares dessas músicas que estão cadastrados no banco de dados. E quem cadastrou esses dados no banco de dados foram as sociedades. Por isso que a gente diz que o ECAD não faz atendimento a vocês, só faz atendimento a quem usa música. Quem tem que atender vocês para corrigir dado de música, olhar retido, trocar, arrumar nome que está errado, trocar pseudônimo, arrumar título de música que está errado, é a sociedade. O ECAD não faz isso. Quem tem que arrumar o banco de dados é a sociedade. O ECAD só tem que cobrar o usuário de música, detectar as músicas e olhar no sistema quais são os dados daquela música que foram fornecidos pelas sociedades. A hora que o ECAD detecta, recebe do usuário de música, quem são os usuários de música? Você vê que uma coisa chama a outra, né? Então vamos lá. Quem são os usuários de música? Os promotores de evento, os consultórios médicos, as lojas de comércio, as rádios, tanto comerciais quanto comunitárias, que comunitárias têm que pagar ECAD. Todo mundo que usa a música de alguma forma tem que pagar o ECAD. E cada um paga de uma forma diferente. Hotéis, cruzeiros marítimos, tem um regulamento de arrecadação que você acessa pelo Google, regulamento de arrecadação ECAD, que tem 48 páginas, dizendo quem são os usuários de música espalhados por todo o Brasil, prefeituras, governos de estado, todo mundo que usa música. O ECAD cobra o valor, que também é definido pelas sociedades. O ECAD não faz nada que não seja definido pelas sociedades. Se o ECAD quiser mudar um jeito de cobrar qualquer coisa, tem que levar para a Assembleia e as sociedades têm que votar. Se vai fazer, o seu ECAD vai fazer ou o seu ECAD não vai fazer. Então, o ECAD ele é totalmente comandado pelas sociedades, tá? Então, a sociedade vai lá, atende você, e o que a sociedade tem que fazer?
cadastrar a sua obra da maneira correta, manter os seus dados atualizados, manter os seus dados bancários atualizados para te pagar, tirar suas dúvidas em relação a, olha, a música está tocando na rádio, mas eu não estou recebendo nada. A sociedade tem que ir lá e fazer uma busca de retidos, descobrir por que sua música está tocando e você não está recebendo nada. Então, tudo que tiver a ver com a execução pública da sua música, a sociedade cuida. Vamos para a editora. E nós estamos falando hoje nesse cafezinho da diferença entre a sociedade e a editora. A editora é uma empresa privada, as sociedades também são empresas privadas, o ECAD também é privado, tá? A gente tem essa dúvida de que ECAD é órgão público, sociedades também não são. São sociedades privadas sem fins lucrativos, tá? Do contrário, as editoras não. As editoras geralmente são limitadas, são sociedades limitadas, né? São empresas que pertencem a uma pessoa, 2, 3, 4, 5, certo? E que são montadas para gerenciar músicas. E o que elas têm que fazer? Primeiramente, assinar um contrato com você, tá? Onde ela vai colocar nesse contrato todos os deveres e obrigações, os direitos e obrigações que ela tem e que você tem. Quando você assina um contrato com a editora fica com a porcentagem da sua música em troca de fazer algumas coisas por você. A porcentagem habitual é 25%. Então, quando você edita a sua música, você tem que saber, vocês ficam aí perguntando, eu quero entrar na editora, eu quero entrar na editora. A primeira coisa que você tem que saber é que, quando você pisar no editor e assinar um contrato de edição, você vai ceder 25% da sua música para a editora e você vai ser proprietário de 75%. Ah, eu quero dar uma parte da minha música para o fulano. Tá bom. Quanto dos seus 75%? Você não tem mais 100% da música. Você tem 75%, tá? Só um momento, pessoal. Estão batendo ali. Só um momento, pessoal. Batendo. Você não tem mais 100% da música, você tem 75% da música, tá? E o que a editora tem que fazer por você? A editora tem que cadastrar sua música no ECAD, certo? Lembra aquele cadastro que eu falei para vocês? Que através da sociedade vocês fazem? Quem vai fazer por você é a editora a partir daí. Então, você não precisa mais fazer o cadastro. Porque se você fizer o cadastro e a sua editora também fizer o cadastro, você vai fazer 2 cadastros no ECAD, você vai bloquear a sua música, porque vai ter 2 cadastros da mesma música. Então, quando você fizer a edição, você não faz mais o cadastro. A editora que faz. A editora também, se ela for filiada à União Brasileira de Editoras ou tiver um contrato assinado com a Abramos Digital ou qualquer outra prestadora de serviços digitais, ela vai cadastrar a sua música num banco de dados que nós chamamos de back-office, que é um banco de dados onde todas as plataformas digitais oferecem todas as suas planilhas de venda para a back-office depurar e pagar as editoras, para que as editoras paguem os compositores. Aí está a primeira diferença da sociedade e da editora. A sociedade não tem acesso a back-office e não tem obrigação de fazer isso. Porque quando a gente fala de cadastro na back-office para receber sobre vendas nas plataformas digitais, isso não é execução pública. Isso é venda como se fosse a venda de um disco. As sociedades não pagam e prestam contas para você sobre vendagem de disco. Quem vai fazer isso é a editora. Então, toda vez que tiver um produto físico ou digital sendo vendido, quem presta contas com vocês sobre isso é a editora. Toda vez que a música toca na TV, existe a parte do ECAD que vai via sociedade, mas existe algo que a gente chama de sincronização, que também não é pago pela sociedade, é pago pela editora. Então, para você receber das execuções que tocarem nos programas de TV, você vai receber via editora. Então, toda vez que a gente fala de gravação e de venda, esse valor é repassado pela editora. E toda vez que a gente fala de execução pública, esse valor é passado pela sociedade.
Quando uma música toca publicamente nas rádios, nos shows, em tudo que arrecada execução pública, o ECAD faz aquela depuração e paga a parte da editora direto para a sociedade dela e paga a parte do compositor direto para a sociedade dele. Ou seja, os valores de execução pública, eles não passam pela editora, eles são pagos direto para vocês através da sociedade. Ao contrário, tudo que a gente se refere como sendo venda de produto, né? A venda do produto nas plataformas digitais, venda de discos e sincronização de TV, onde a TV está usando o áudio da música, isso é pago para a editora e a editora repassa para você esses valores, certo? Então tem valores que vocês vão receber pela editora e tem valores que vocês vão receber pela sociedade. Os valores que vocês vão receber pela editora, voltando a falar das responsabilidades da editora, cadastrar suas músicas no ECAD, através da sociedade dela, não importa se você é de uma sociedade, se a sociedade é de outra, não tem problema, você pode ser de uma sociedade, sua editora ser de outra sociedade, mas serem da mesma sociedade facilita o trabalho da editora, mas não é obrigatório. A editora vai cadastrar a obra com os seus dados corretos, o ECAD vai vincular a obra a você e vai entender que você está afiliado em outra sociedade, tudo normal, tá? E a sociedade tem que dar todas as orientações a respeito de direitos autorais para você. A editora, aliás, tá? Estamos falando da editora. A editora tem que dar todas as orientações sobre direitos autorais para você, a sociedade não, tá? A editora tem que representar você juridicamente quando um artista gravar sua música sem autorização. A sociedade não. A editora tem que orientar você a respeito de diferença de registro e de edição, porque a edição substitui o registro. Quando você faz edição, não precisa fazer o registro. Quando vocês fazem perguntas de registros, onde que eu registro, como que eu entro em contato com os artistas, quando você faz essas perguntas para a sociedade não tem obrigação de te responder, porque isso não é função da sociedade. Mas essas perguntas podem ser feitas para a editora. Antigamente, as editoras tinham um papel muito importante no encaminhamento das músicas de vocês para os artistas. No perfil atual de trabalho dos compositores, a maioria desse trabalho está sendo feito pelos compositores. Por isso que na Semana da Composição Lucrativa, vocês vão ver que eu vou falar muito pouco de editora. Porque o meu método de ensino, tanto na Semana da Composição Lucrativa quanto no curso Compositor Profissional, é ensinar os compositores a cuidarem das suas músicas e ficarem independentes da editora. Num certo momento do trabalho de vocês vão precisar da editora para fazer tudo isso que eu falei para vocês. Fazer os cadastros, fazer cadastro na back-office, receber essas planilhas, analisar essas planilhas que talvez você não vai conseguir fazer isso. E aí sim você vai precisar de uma editora, mas eu sempre ensino vocês o direito autoral para quando chegar na hora de vocês escolherem uma editora e que seja a hora de estar numa editora, vocês já entendam todo o processo para poderem escolher uma editora tendo conhecimento de direito autoral. Eu não aconselho no começo de carreira, sem ter conhecimento nenhum de arrecadação e distribuição, sem ter conhecimento nenhum de ECAD, de sociedade, de editora, de liberações, exclusividades, de tudo, você já cair na editora direto, porque você está cedendo 25% da sua música para uma empresa que você, no fundo, nem sabe o que ela tem que fazer por você. Então, eu oriento que você primeiro aprenda todos os aspectos da sua profissão e depois você escolha uma editora ou pense que se realmente você precisa de uma editora. Todo mundo que está me perguntando lá no primeiro vídeo da Semana da Composição Lucrativa, como faz para participar da minha editora, eu estou devolvendo a pergunta. Será que você está no momento de precisar de uma editora? Talvez não. Se você ainda não entendeu como analisar o mercado, se você não tem parceiros, se você está gastando muito dinheiro fazendo guia porque você não toca, não canta, e não tem um parceiro que toca e não canta, se você não está conseguindo ser respondido pelos artistas, se você não está conseguindo ser respondido pelos produtores, se você não tem certeza se a sua música está adequada ao mercado, não está na hora de você procurar uma editora.
A editora ela tem que te ajudar na parte operacional e burocrática da sua música. Você nem entendeu a sua música ainda. Vocês estão entendendo o pensamento? Então, qual que é a diferença da sociedade e da editora? A editora é uma gestora de direitos na parte operacional e burocrática da sua música. E a sociedade é uma gestora de direitos de execução pública. No final das contas, você vai precisar da sociedade quando você tiver uma música gravada, porque o objetivo da sociedade é que ela pague os seus direitos de execução pública. Se a sua música não está sendo executada publicamente, você não tem direitos a receber, portanto, não há motivo de você estar vinculado numa sociedade agora. Eu vejo que vocês gastam muita energia no começo de carreira se preocupando com algumas coisas como registro, tem que se preocupar mesmo, tem que proteger a música. Sociedade, começo de carreira não tem que se preocupar com isso. Edição, começo de carreira não tem que se preocupar com isso. Vocês gastam muita energia e dinheiro com isso, aliás, né? Porque algumas editoras cobram para fazer edição e estão no direito delas. Elas são empresas, como eu disse para vocês, particulares, e elas têm o direito de estabelecer a carteira de serviços que elas vão oferecer para vocês e cobrar ou não pelo serviço que elas vão prestar para vocês, tá? Então, o que eu oriento você é entender, nesse momento que eu estou agora, eu estou no momento de ficar me preocupando com a editora e com a sociedade, que às vezes está gastando uma energia que seria importante para você estudar o mercado. Talvez o momento agora seria você assinar uma plataforma de streaming. Não é possível trabalhar com música sem assinar uma plataforma de streaming, para você ficar olhando diariamente as mais tocadas nos rankings das plataformas como Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube Music. Se você não tem uma assinatura numa plataforma de streaming, você não tem nem que ficar preocupado com edição e sociedade, para começo de conversa. E eu tenho certeza que se eu correr essas mensagens aqui embaixo e perguntar, um monte de vocês vai dizer que não assina nenhum serviço de streaming. Escuta o que eu estou falando. Não é possível trabalhar no mercado da música com o boom da música digital sem assinar uma plataforma de streaming. Não é possível trabalhar no mercado da música sem assinar uma plataforma de streaming. Você tem que ter um Spotify, você tem que ter um Deezer, Apple Music, para na hora que você escutar uma música, você colocar a música ali, fazer a sua própria playlist das músicas que você tem que estudar, olhar quem são os compositores daquela música, conhecer um pouco mais o trabalho dos compositores daquela música, porque afinal de contas, aquele compositor conseguiu convencer aquele artista a gravar aquela música. Você tem que entender a linha de composição dele, o que ele está fazendo de diferente, o que ele está fazendo que você pode começar a fazer. Essas coisas, essas são as primeiras coisas que você tem que fazer. E nós vamos falar muito sobre isso na Semana da Composição Lucrativa. Eu espero que você esteja inscrito. Se ainda não tiver inscrito, o link está na bio. Então, deu para entender? Sociedade, ela faz gestão de direitos de execução pública. Quando você fala de sociedade, você fala como eu me filio numa sociedade. Você se filia numa sociedade, entrando nos sites da sociedade. Todas elas têm sites, têm perfis de Instagram. Na Socimpro, que é a que eu represento, tem um perfil da Socimpro com um feed. Lá em cima tem todos os contatos de todas as representações de todo o Brasil. Você escolhe a que está mais próxima de você, entra em contato, tem e-mails, tem WhatsApp lá e converse com a pessoa para saber se é a Socimpro mesmo que você quer escolher, ou se não for a Socimpro, o melhor jeito de escolher uma sociedade, saber como que é o procedimento, é perguntando para os seus colegas. E se você não tiver colegas compositores, aí eu tenho outra preocupação com vocês, porque sozinho no meio da música também é muito difícil de fazer sucesso, viu, gente? Tem que ter amigos para trocar ideias, saber como que está o mercado, o que eles fizeram também de certo, o que eles fizeram de errado, quem foi a pessoa que pisou na bola com eles, para quem que eles mandaram música essa semana, e etc e tal. É relacionamento. E editora? Editora é uma empresa com a qual você assina um contrato de parceria para que ela cuide da parte operacional e burocrática da sua música. Negocie liberações, às vezes vocês não sabem o valor de liberação. A editora, ela negocia a liberação, cobra,
recebe, repassa para você 75%, faz o documento de liberação da forma correta como tem que ser feito, negocia exclusividades, negocia liberações para comerciais de TV, negocia liberações para TV, as sincronizações, cadastra sua obra na back-office, a editora faz um monte de coisa, tira suas dúvidas sobre direitos autorais, tira vídeos infratores do ar, notifica artistas infratores, entra com processo, se for o caso, tá? Tem um setor jurídico para te atender. Sociedade não faz nada disso. A sociedade, ela representa você quando você tiver uma música gravada. Você já pode ser vinculado numa editora antes de ter uma música gravada, mas não há necessidade de você estar vinculado numa sociedade antes de ter uma música gravada, porque a sociedade paga direitos de execução pública e se sua música não estiver tocando publicamente, você não tem o que receber da sociedade, tá? Vou ler as perguntas de vocês agora sobre diferença de sociedade e editora. Vamos lá. Você mudou a minha concepção sobre como ter um planejamento de carreira no meio musical. O Alex City VIP. A Alex City VIP. Uma loira bem bonita. Obrigada, Alex. Sobre porcentagem da música para cada participante na composição, Alder Malavasi. Tem um podcast, acessa o Spotify aí, eu não sei qual que é a plataforma de áudio que você usa, um podcast chamado A Melhor Profissão do Mundo, que é o podcast, no caso, dessa pessoa aqui, eu. E o episódio 4 foi sobre parcerias e a gente fala quase que o episódio inteiro sobre porcentagens, tá? Entra lá e ouve que tá bem legal. Relacionamento de editor e compositor. O relacionamento da editora e do compositor deve ser o mais próximo possível, né? Então, se você tiver numa editora, muitos compositores são obrigados, por exemplo, a filiar, a editar na editora do escritório do artista que vai gravar a música. Você pode até fazer isso se for uma exigência, mas antes de fazer, tenta conhecer todo mundo que trabalha na editora, pega o e-mail de todo mundo, fala, me explica quem cuida do que dentro dessa editora. Ah, o fulano cuida disso, o ciclano cuida daquilo. Lá na editora a gente tem bem separados os papéis de todo mundo. Então, quando você vai fazer um contrato, é com tal pessoa, quando vai fazer cadastro no ECAD é outra pessoa, atendimento é outra pessoa. Então, se você for filiar numa empresa que você não tinha contato até então, procura anotar o nome de todo mundo e os e-mails para você saber quem que você tem que contatar quando estiver precisando de alguma coisa. E aí você mantém esse relacionamento dali em diante. Pessoal, tem uma coisa muito importante que eu quero falar sobre editora, tá? Editora não faz milagre. Editora não tem varinha mágica. Editora não tem a sede em Hogwarts. Não, o Harry Potter não é um dos nossos sócios. Por que eu tô falando isso de uma maneira divertida, mais para vocês entenderem? Colocar a música de vocês numa editora não é garantia de que sua música vai ser gravada. Se for uma música fora dos padrões do mercado, se for uma música ruim, se for uma música, uma guia mal gravada, por exemplo, cantada a capela sem instrumento, que eu sempre falo que não se deve mandar música assim. Se for uma música com roupagem antiga, se for uma música que você fez sem realmente analisar o mercado, essa música será editada e não será gravada. A editora não faz milagre e a editora não tem obrigação de fazer a sua música ser gravada. Se a sua música estiver fora dos padrões, você vai editar, vai ceder 25% para a editora e a sua música vai ficar parada. Por isso que eu digo que você tem que primeiro se adequar ao mercado, depois pensar em editora, porque muitos de vocês acham que o que está acontecendo e a única coisa que está faltando é colocar a música no editora, que todos os seus problemas estão resolvidos. Não é isso, gente. A editora pega seus áudios, manda para os produtores. Produtores não gostaram? Acabou o trabalho da editora aí, na questão de encaminhamento.
ela continua tendo que cadastrar a sua música. Quando tiver um artista interessado que você fez contato, ela tem que fazer as negociações, tem que fazer o documento de liberação, tem que orientar você, tem que mandar o documento de exclusividade, tem que cadastrar esse artista no ECAD, tem que cadastrar esse artista na Backoffice, tem que fazer um monte de coisa. Mas na questão do encaminhamento, mandou para os produtores não retornaram com ok, acabou o trabalho dela nesse ponto. Então vocês têm que ter ciência de que somente editar não vai resolver o seu problema. Então eu vejo que muita gente quer fazer parte, principalmente da minha editora, porque acha que eu vou resolver os problemas. Se sua música estiver fora dos padrões, se sua música estiver desatualizada, com cara de música antiga, não tiver uma letra legal, não tiver um refrão legal, não adianta você editar. Perguntas sobre sociedades editoras. Pessoal, não especificamente a minha, que eu não vou responder aqui, tá? Tem um atendimento para isso. atendimento@redepura.com.br. Pessoal, por que eu não falo da minha editora nas lives? Porque existem editoras que assistem às lives. E hoje eu sou uma pessoa que comunico e ensino direito autoral na internet. Existem muitos proprietários de novas editoras que buscam o meu canal para aprenderem direito autoral. E eu entendo isso, eu sou sensível a isso. Então, quando eu abro a câmera aqui para ensinar vocês, tem proprietários de editoras novas que estão aqui aprendendo comigo. Então, por isso que eu não fico falando da minha editora aqui, as minhas lives não são para isso. A minha editora tem um e-mail, atendimento@redepura.com.br, e é lá que vocês tiram dúvidas sobre atendimento da minha editora. E as outras editoras que assistem às lives, muito obrigada. E eu espero que eu esteja ajudando a fortalecer aí o nosso segmento do direito autoral do mercado das composições. Vou repetir quais são as 7 sociedades: Amar, Abramos, Assim, Socimpro, Sicam, Sbacem e UBC. A que eu indico é a Socimpro. Tem um perfil de Instagram. Quando você entra no perfil, lá em cima, nos destaques do perfil, aquelas postagens ficam fixadas, tem todos os contatos de todas as representações do Brasil para você escolher a que estiver mais próxima de você, entrar em contato e se filiar. Quando uma sociedade onde você está afiliado não te responde mais, não preciso nem dizer que está na hora de sair dessa sociedade, né? É só sair. Ah, tô tentando falar com a sociedade faz um ano, ninguém me responde. Então faz um ano que você deveria ter se desfiliado. Procura uma sociedade nova, que a sociedade nova vai cuidar de fazer a sua desfiliação. É só procurar a sociedade nova. Dá para se filiar em uma das 7 pela internet? A Socimpro vai começar a fazer filiações através do aplicativo. Eu não sei falar pelas outras, mas por enquanto a Socimpro, você entra no link que a representação que você escolher vai te passar, você vai preencher uma ficha de filiação, ou você vai comparecer na sede, se for na sua cidade, e vai se filiar lá pessoalmente, tá? Levar seus documentos pessoais, RG e CPF. Não existe burocracia para fazer desfiliação, contanto que você não tenha adiantamento em andamento. As sociedades, para alguns compositores que já têm uma arrecadação alta, tem a possibilidade de oferecer adiantamentos no caso do compositor que está passando por alguma dificuldade, ter que fazer alguma cirurgia, investir em algum negócio vantajoso, etc. e tal. Nesses casos, o compositor vai ter uma burocraciazinha para sair mudar de sociedade. No mais, se você não tiver pedido de adiantamento em andamento, é só você escolher uma nova e essa própria sociedade nova cuida de te desfiliar da antiga. A melhor sociedade é aquela que atende você bem. Os procedimentos internos da sociedade são todos os mesmos.
todas as sociedades acessam o mesmo banco de dados que é o do ECAD. Se você se sentir bem onde você está, se você se sentir atendido prontamente, você deve ficar nessa sociedade que você está. Agora, a melhor sociedade para se filiar, se ainda assim eu não respondi a sua pergunta, é aquela que os seus amigos disserem para você que estão felizes lá. Se você não tem amigos que compõem, pergunte para eles. A editora cria ISRC? Não, a editora não cria ISRC, porque o ISRC deve ser criado pelo artista ou pela gravadora, e a editora cuida essencialmente de compositores. Então eu posso escolher associação ou editora? Você vai precisar das duas em determinado momento da sua carreira, porque cada uma delas faz coisas diferentes. Tem que ver em que momento da sua carreira que você está e se você precisa de uma associação e de uma editora. Então, se eu assinar com a editora, eu não preciso correr atrás da sociedade nem do ECAD? A editora faz tudo? Não, Marcos. Se você se assinar com a editora vai cadastrar as suas músicas no ECAD através da sociedade delas. Mas você ainda assim precisa estar afiliado numa sociedade, porque quando a sua música tocar, o ECAD vai conseguir pagar para a sua sociedade. Se você não tiver afiliado em nenhuma sociedade, o ECAD não vai saber para quem vai pagar o seu direito autoral. Tem que se filiar. Você só não vai mais precisar fazer cadastro de música, mas a filiação você precisa fazer. Eu vou, hein? Ou seja, o compositor quer ser independente, mas sempre vai precisar da editora. Num momento específico, o compositor vai precisar da editora. O compositor, se não tiver um grande conhecimento de direito autoral, vai ter uma hora que ele vai precisar da editora. Se a execução for uma chamada, uma propaganda para algum evento, eu recebo? Não. Os espaços comerciais de propaganda não são monitorados pelo ECAD. Então, se você fizer uma música para uma propaganda, você tem que cobrar a liberação. A execução pública você não vai receber. Vou deixar essa live salva e essa live vai para o YouTube depois, tá bom? Como todos os cafezinhos com ABC. Eu preciso ser um compositor reconhecido para assinar um contrato com uma editora? Depende da editora. Tem que entrar em contato com todas as editoras que você gostaria de ter sua música editada para saber como é o procedimento delas com novos compositores. A editora cria o ISRC, editora não faz ISRC. Quem faz ISRC é artista e gravadora. A editora cuida só de compositores. Então, pessoal, já assistiram a aula 1 aí, tô vendo muitos de vocês, a Semana da Composição Lucrativa. Quando será a aula 2, Rafael? Tá lá no seu e-mail, você vai receber, tá? Fica de olho no seu e-mail. Eu quero subir minhas músicas para as plataformas digitais, mas eu não reconheço alguém que tem uma editora. Como que faço? Editora não sobe música para as plataformas digitais. Então, você está vendo como que você descobre que você não precisa de uma editora? Quem sobe música para as plataformas digitais é a agregadora CD Baby, OneRPM, Trattori. Dá para vender uma música sem instrumentos musicais, só com voz? Essa sua pergunta vai ser respondida na Semana da Composição Lucrativa, Isabelle. Espero que você esteja acompanhando. Henrique Batista está me lembrando de dizer a vocês que nesse final de semana eu estarei em Itaú de Minas
na gincana do Henrique Batista, batendo um papo com todos os compositores maravilhosos que estarão lá participando dessa gincana, que com certeza vai ser maravilhosa e que com certeza vai render muita música linda que nós escutaremos gravadas aí nos próximos meses. Obrigado pelo convite, Henrique. Sábado tô lá na gincana do Henrique Batista, em Itaú de Minas. Muitos compositores já falaram que vão me dar um abraço e tal, vai ser bem legal. E de Bonfim, você está respondendo que se a guia enviada só com voz, se a voz for muito boa, dá para mandar, né? Errado. Guia só se manda com acompanhamento instrumental, nunca cantada só com voz, tá? Gente, vocês têm que lembrar que o mercado da composição, eu vou encerrar nossa live dizendo isso. Vocês têm que lembrar que o mercado da composição ele é extremamente competitivo. Enquanto você está aí confortável pensando em mandar uma guia só na sua voz, existem compositores que estão mandando com voz, violão, dobra de violão, segunda voz, carrom, baixo, às vezes até bateria. Ah, Bruna, mas eu não posso gravar uma guia tão produzida, eu não tenho dinheiro. Tudo bem, mas você pode se esforçar por gravar uma guia voz e violão, não pode? Só voz não tem chance nenhuma com as outras músicas que vão chegar para o produtor. O produtor vai receber guias muito bem gravadas. O mercado das guias, os guieiros, ou como meu amigo Betinho falou ontem na live que eu estava fazendo da gravação do podcast, A Melhor Profissão do Mundo, os produtores de guias, eles estão muito bons. Eles estão muito bons no trabalho que eles estão fazendo. Então, como é que você vai se pautar pelo fato de mandar uma guia só voz, sendo que o produtor está recebendo um monte de guia muito melhor do que a sua? Ah, Bruna, mas a minha música é muito boa. Gente, quando o produtor clica, dá play na guia, e eu estou aqui para ser sincera, e ele vê que a guia está só cantada, ele nem escuta inteira. Vai botar um acompanhamento na sua guia. Nem era para eu estar falando isso aqui agora, porque está na Semana da Composição Lucrativa. Mas já que você está aqui me dando o prazer da sua presença, eu estou te respondendo isso aí, tá? Chael, editora, não sobe música para as plataformas digitais. O que você precisa é de uma agregadora. OneRPM, CD Baby são as maiores. Não é editora que faz esse serviço, a editora só atende compositor. É isso aí, galera. Eu vou precisar sair, hoje meu dia está um pouco caótico por causa da Semana da Composição Lucrativa, mas eu procurei não deixar de aparecer, porque nós temos um encontro marcado toda terça-feira aqui. Espero todos vocês na Semana da Composição Lucrativa. Quem está inscrito recebeu um e-mail sobre a aula de revisão da aula 1 da semana, que nós vamos fazer final do dia, tá? E espero todos vocês lá. Acessem o e-mail, que a aula 2 vai ao ar e quando estiver no ar, vocês vão receber um e-mail sobre isso também. Vai chegar tudo no e-mail para quem está inscrito na Semana da Composição, tá? Eu vou precisar me ausentar agora porque eu tenho que continuar respondendo as mensagens dos vídeos da semana e gravar mais um podcast da Melhor Profissão do Mundo, combinado? Um beijo grande para vocês, muito obrigada. E amanhã tem aulão da BC. Se vocês me mandarem mensagens inbox sugerindo temas, eu posso fazer de um tema sugerido por vocês no aulão da BC lá no YouTube de amanhã, tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus, tá? Tchau.